Tá gravando aí, pessoal? Agora começou a gravar. Começou Tá a valendo. Pronto. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Deixa eu ver como é que eu vejo aqui o chat novamente, né? Eu tô vendo aqui só gravação. A primeira vez que porque eu não costumo gravar minhas aulas, né? Mas deixa eu só conectar aqui meu celular para ver o chat de vocês. Pronto. Pessoal, o intuito da aula de hoje, né, é começarmos lá na Grécia Antiga. Como eu falei, né, eu pretendo dar essas aulas até a nossa prova do Enem, né? Então, eu pretendo dar outras aulas de questões de filosofia, tanto do Enem como também questões da UES, são muito parecidas, né? A gente pega ali as provas da UES, do vestibular da UES e também do Enem, a gente percebe que há sempre uma certa logística, entre aspas, né? 95% das questões a gente vê um texto, né? Para que esse texto ele faz tipo uma contextualização de uma pergunta. E aí tem a pergunta central, tem um texto para contextualizar essa pergunta, e aí vem as opções, né? Então é muito interessante. A gente vai partir então da Grécia Antiga, desde a mitologia, e eu pretendo trabalhar com vocês, né, até a filosofia contemporânea. Então hoje a gente vai trabalhar desde os mitos, e aí a gente vai ver até onde a gente chega, né? Então eu separei algumas questões aqui para a gente resolver, né? Vamos resolver como na aula anterior, né? O professor Tiago resolveu algumas questões com vocês, a gente também vai responder aqui. Mas antes disso, eu vou compartilhar para vocês, fazer uma pequena revisão, né? Lógico que eu peguei os pontos principais, não vou dar tudo porque não dá tempo, né? Mas deixa eu colocar aqui o slide aqui, deixa eu apresentar para vocês. Pessoal, mais uma coisa, né? Quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade de ligar o microfone, de colocar no chat, pode me interromper na hora que vocês quiserem, tá bom? Então, fiquem totalmente livres para debater, para comentar, para discordar, né? Para professor, tem uma dúvida, eu acho que é assim, enfim, fiquem aí totalmente, né? À vontade, tá bom? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Pessoal, então, esse é o Enem Não Tira Férias, né, na nossa escola. É a primeira vez que eu estou participando aqui do Almeida Monte. Já participei de outros colégios, né, como ali o CCN, o IUSA, né, o Cientista, lá no Farias Britos, né. Eu gosto muito de estar nessa questão de fazer resoluções. Tanto que as minhas aulas, eu sempre gosto de fazer questões tanto do Enem como da UES. Eu coloquei também algumas questões da UES também aqui para a gente responder. Deixa eu passar aqui. Pessoal, então a gente vai começar lá dos primórdios, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário a acrescentar, pode acrescentar aí, fique à vontade. Inclusive, você, viu, professor? O professor Tiago aí também, inclusive, pode comentar aí, pode participar, né? Vamos somar aqui, pessoal. Então, para a gente compreender, né, o pensamento dos primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, né? Eu acredito que vocês já tiveram essas aulas, com os anos anteriores, do primeiro e segundo ano, a gente deve compreender primeiramente, pessoal, o que seria uma visão mitológica do mundo, né? O que é que vem anterior à filosofia, né? E a gente percebe que havia, antes da construção filosófica, do pensamento filosófico, havia ali uma diferente interpretação do mundo, né? Que ali é a visão mítica. Então, o que é a consciência mítica, né? O que é o mito? É uma narrativa que tentava explicar a origem de uma determinada realidade, alguma ordem ou fenômeno da natureza, né? Então, o mito, pessoal, além de tentar explicar, a primeira maneira de explicar a realidade, o mundo, né, os fenômenos da natureza, né, foi a primeira maneira que o homem ele encontrou para explicar tudo isso, para explicar o universo, para explicar a vida, para explicar a origem das coisas, né? Então, é a forma mais antiga de crença, o qual o ser humano se relacionava com o sobrenatural, com o mundo e com a vida. Então, professor, para que servia, né, entre aspas aqui, as histórias místicas? Para dar conta de explicar o universo manifestado, onde o homem não sabia, né, não compreendia racionalmente. Por isso, cada civilização, a gente vai ver, né, vai compor ali seus próprios mitos, né? Não é à toa que existe a mitologia nórdica, existe a mitologia hindu, existe a mitologia grega, né, que é a mais conhecida, né?
existe a mitologia indiana, enfim, cada civilização vai ter ali as suas próprias narrativas míticas. Para quê? Para explicar o universo manifestado, para dar conta de explicar o que seria o sobrenatural, a origem da vida, por que eu estou aqui, a condição humana. Então, tudo tinha uma explicação mitológica, uma explicação levada ali pelo mitos, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, pode colocar no chat aí. Portanto, pessoal, o mito buscava explicar coisas que as pessoas não conseguiam compreender naquela época. E aí, eu vou parar aqui o slide aqui, pessoal. Eu vou compartilhar para vocês um videozinho legal do Mundo de Sofia. Não sei se vocês conhecem aqui esse livro que virou filme, né? Eu vou passar um texto desse filme aqui, 2 minutinhos, que fala sobre a narrativa mítica. E aí a Sofia, ela vai para a frente da sala de aula, falar um pouco dessa redação que ela escreveu, que é sobre mitologia. E aí a gente pode ver um pouco, né? E comentar um pouco aqui. Deixa eu colocar aqui. Prestem bastante atenção, pessoal, no diálogo. Então ela vai... Få litt oppmerksomhet her. Hallo der. Sofie Amundsen, det mytiske verdensbildet. Hvor er ditt? Over hele verden har mennesket gjennom årtusener laget seg myter for å gi svar på ting de ikke forstod. Det finnes også mytiske forklaringer på mange av filosofiens fremste spørsmål. Og hvorfor verden er som den er. Og ikke minst, hvor kommer verden fra? Før kristendommen kom til Norge, trodde menneskene her at den gode guden Thor reiste over himmelen i en vogn trukket av 2 geitebukker, og når han svingte med hammeren sin, ble det lyn og torden. Thor var på mange måter vikingtidens Batman. Ordet torden betyr egentlig tordrøm. Med torden og lyn kommer det som regel regn. Regn som er livsviktig for bøndene. Kampen mellom Thor og troll er en mytisk forklaring på forandringen i naturen. Når det oppstod tørke i landet, trengte menneskene en forklaring hvorfor det ikke regnet. Kunne det være at trollen hadde stjålet Thors hammer? Slik ga myten menneskene svar på noe de ikke forstod. Pessoal, foi que vocês entenderam, né, do que eu já falei, juntando aí com o vídeo, né, do Mundo de Sofia. O que é que deu para entender, né? O que é que vocês conseguiram absorver aí? Coloca no chat aí, eu ligo o microfone, fica à vontade. Pode comentar qualquer coisa, pessoal, né? Inclusive, enquanto vocês digitam aí, né, toma coragem para falar, né, enfim, pessoal, o livro Mundo de Sofia é esse, né, eu até indico muito para quem quiser começar a estudar filosofia, é uma linguagem muito boa, é um romance, né, onde conta ali um drama de uma adolescente, né, que é a Sofia, e aí ela conta desde da história mítica até a filosofia contemporânea. Então, professor, que livro você indicaria para quem quer começar a estudar filosofia? O Mundo de Sofia. Professor, mas não tenho condição de comprar. Pessoal, tem PDF, né? Então, você não tem uma certa condição de comprar. Baixa o livro, né? Tem vários sites aí em PDF. E é uma leitura incrível, pessoal. Muito boa essa leitura do Mundo de Sofia. Então, fala de Platão, Aristóteles, Nietzsche, Schopenhauer, Santo Agostinho, Freud, né? Então, há todo um segmento, né? Desde das histórias míticas até a história contemporânea, tá bom? Então, uma ótima indicação aí de livro para quem quiser se aprofundar aí na história da filosofia.
Pessoal, então, se eu perguntasse para vocês, viesse uma pergunta, qual é, entre aspas aqui, basicamente, né, a principal função das histórias míticas? O que vocês me responderiam? Para que serve o mito, né? Por que as civilizações antigas, elas criavam seus mitos? O que é que vocês acham? Enquanto isso, eu vou colocar o slide aqui, então, novamente. Que no slide já tem a resposta. E aí, pessoal, vamos interagir, pessoal. Não me deixem só responder perguntas complexas. O Hugo colocou aqui, né? Inclusive, o Hugo, né? Estou com um livro dele aqui, né? O Amor Segundo os Filósofos Gregos, né? Quando voltar às aulas, vivo, vai dar certo. Responder perguntas complexas que não tinham respostas, né? Exatamente, né? O mito, pessoal, ele busca, né? Ele buscava explicar coisas que as pessoas não conseguiam compreender. Ah, professor, e quem narrava esses mitos, né? E aí, eu vou focar aqui em duas civilizações, assim, né? Podemos dizer. Os poetas rapsódios, né, na Grécia Antiga, temos ali os principais Hesíodo e Homero, né? Os principais poetas daquele tempo, os quais eles narravam, né, de forma cantada, de forma lírica, né, esses poemas, né, essas narrativas míticas. E, por exemplo, temos também, a gente pensa, né, que quem tinha histórias míticas era apenas os gregos, os nórdicos, as civilizações mais europeias, mas não, pessoal. As tribos indígenas também têm seus mitos. E quem era responsável por pronunciar, né, esses mitos? Os xamãs, né? Tanto que tem uma banda brasileira de heavy metal que se chama Xamã, né? E o que é o xamã? O xamã é como se fosse o oráculo, né? O profeta daquela tribo indígena, né? Então, o que é que se acreditava, né? Uma outra característica muito importante, pessoal, que cai em prova de vestibular, né? Primeiramente, é que o mito é a primeira forma que o homem expressou a sua compreensão do universo manifestado. A segunda característica muito importante, pessoal, das narrativas míticas é que essas narrativas eram consideradas sagradas, né? Essas narrativas eram incontestáveis, tá bom? Então, por quê? Porque se tratava de uma revelação divina. Por exemplo, os gregos antigos acreditavam que os deuses, né, eles se manifestavam para os poetas, e os poetas não estavam inventando aquelas histórias, eles estavam falando de revelação, né? Seria uma revelação divina. Então, a gente pega ali a Teogonia de Hesíodo, pega a Odisseia, né? Não é algo que, naquela época, se acreditava de forma de opinião, mas sim havia uma crença espiritual, né? Podemos dizer assim, uma crença divina naquelas narrativas. Mesma coisa dos xamãs, né? Acreditava que os espíritos da floresta, né, por exemplo, né, se manifestavam ali no xamã, e o xamã revelava ali os acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Bom, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa pode me interromper. Tá de boa até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, coloca no chat, liga o microfone. Então, novamente, pessoal, os mitos eram incontestáveis naquela época. Os mitos eram considerados sagrados, tá bom? Então, eram tratados como uma revelação divina, tanto pelos poetas rapsódios lá na Grécia Antiga, como também pelos xamãs, né? Então, peguei aqui um exemplo aqui nessa tela da Teogonia de Hesíodo, né? Que lá no início, ele fala o seguinte: no princípio dos tempos, era o caos. Do caos surgiram 3 divindades: Gaia, Tártaro e Eros, a personificação do amor, né? Deixa eu parar aqui o slide aqui rapidinho. Pessoal, então, por exemplo, nessa parte aqui do Hesíodo, né, que é esse livrozinho aqui, a Teogonia de Hesíodo, o que é que vai narrar o poeta? Ele vai responder uma pergunta: como surgiu o universo? Como é que surgiu o mundo? Como é que surgiu os deuses? E aí há uma explicação mitológica, né, para explicar como surgiu o universo. Hoje, o que nós temos? Temos uma explicação voltada mais para a ciência, uma explicação científica, né, a teoria lá do Big Bang, né? Então, antes não, havia ali o caos, do caos surgiu 3 deuses, né, e há toda uma genealogia. Por exemplo, o caos, deu origem a Gaia, Tártaro e Eros. E aí, de Gaia vai dar... Gaia simboliza a Terra, né, pessoal?
a personificação da Terra, ela vai dar origem a Urano, né, que simboliza o céu. Ela vai se juntar com Urano e vai dar ali o surgimento dos 12 titãs, sendo entre esses 12 titãs Cronos, né? E esse filho Cronos vai destronar o pai dele, que é Urano, e vai reinar. E aí Cronos ele se junta com a irmã dele, que é a Titã, que é a Réia, e aí a união desses dois dá início ali, surgem os seus deuses do Olimpo, né? Que entre eles Zeus, né? E aí Cronos devorava seus filhos, enfim, e há toda uma narrativa, né? Que depois em outras aulas a gente pode falar um pouco mais, aprofundar, né? Mas o universo na teogonia de Hesíodo, ele parte do caos e vai até a ordem cósmica, né? Com o reinado de Zeus, né? E aí esse livro narra todo essa genealogia e responde a essas perguntas, tá bom? Porque no mundo grego, o mundo é ordenado, o mundo é cósmico, mas ele parte do caos, tá bom? Então, como surgiram os seres humanos, né? E aí, por exemplo, os gregos têm lá o mito de Prometeu e Epimeteu, onde cria todos os seres divinos, ou todos os seres vivos, né? Há também a primeira narrativa mítica, né? E qual é a primeira narrativa mítica, professor? Que a gente se tem notícia, né? Hoje em dia, é o mito de Gilgamesh, né? Inclusive, lá no meu canal no YouTube, eu tenho quatro aulas só falando sobre a epopeia de Gilgamesh, muito interessante. É o primeiro relato mítico que a gente tem, notícia, pelo menos, né? Escrito ali da Mesopotâmia, né? Então, que conta a história de Gilgamesh e Enkidu, né? Era o rei que não queria morrer. E qual é o principal tema dessa epopeia? É sobre reflexões sobre a morte, né? Por que as coisas nascem, duram e morrem, né? E há uma explicação, embora seja uma história mítica, há uma relação muito filosófica nesses mitos. Mas, sem enrolação, pessoal, vamos aqui para o slide novamente, para a gente começar a responder algumas questões. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário até aqui? Se tiver, podem explanar aí. Nas aulas do primeiro ano, pessoal, eu contei o mito de Prometeu e Epimeteu e o mito de Pandora. Infelizmente, aqui o nosso tempo é mais reduzido, né? Então, não vai dar tempo para a gente ver esses mitos, né? E aqui, como eu falei, eu vou colocar questões da UES e do Enem, para a gente responder desde agora, né? Então, essa questão sobre mitologia que caiu na questão da UES no ano passado, né? Então, a questão, pessoal, fala o seguinte, lembrando, qual é a primeira característica do mito que eu falei aqui na aula, pessoal? Deixa eu parar novamente aqui. Primeira característica do mito, tenta explicar, o mito, ele tenta explicar, foi a primeira forma que o homem tentou explicar o universo manifestado. Segunda característica muito importante que cai em prova, tanto da UES como do Enem, tá bom? O mito, pessoal, ele era incontestável. Professor, por que era incontestável? Lembre-se, o mito se tratava de revelação, né? Então era algo sagrado, então as pessoas não tinham aquele discernimento de contestar se aquilo era verdade ou não, né? Isso vai surgir depois com o surgimento da democracia, com o surgimento dos sofistas, com o surgimento dos pré-socráticos, né? A gente vai ver em aulas posteriores para o Enem. Mas até aquele momento, o mito é incontestável, é uma verdade revelada pelas divindades, tá bom? Então, gravem isso, escrevam aí no papel, né? Essas duas características marcantes das histórias míticas, tá bom? Então, vamos responder aqui uma questão da UES, né? E depois a gente vai ver algumas do Enem também, né? Vamos misturar porque eles são muito parecidos. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, então essa questão sobre mitologia, prestem bastante atenção, pessoal. O que acontece, né? As questões, a grande maioria, não vou dizer todas, mas a grande maioria, elas sempre vem com um texto para contextualizar a pergunta. O que importa é a pergunta, tá bom? O texto ali, que vem, praticamente, a maioria das questões é um textão, né? Essa aqui é um pouco pequena, né? Mas a maioria é um textão para contextualizar a pergunta, que é o que interessa na questão, tá bom? Então, vamos aqui, né? Antes do surgimento do pensar racional filosófico, os povos antigos possuíam outra forma de explicação do mundo, né? Aquilo que eu falei, o pensamento mítico. Considerando as características do conhecimento mítico, atente para o que se afirma a seguir
e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Pessoal, então vamos aqui para a primeira afirmativa. Vamos ver se é verdadeira ou falsa, vocês coloquem aí no chat. Pessoal, primeira afirmação. A mitologia foi a segunda forma de explicação sobre o mundo, sucedendo as explicações fornecidas pelas ciências dos povos antigos, como a agrimensura e a astrologia. O que é que vocês acham, pessoal? Essa afirmação, ela está verdadeira ou falsa? Tu colocou falsa, né? O Pedro também falso. Pessoal, lembre-se disso. A mitologia, ela não foi nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta forma de explicação do mundo, do universo manifestado. Ela foi a primeira. Toda civilização, né, diante do espetáculo do universo, né, tentou explicar o mundo. E não de forma racional, mas de maneira mitológica. Não é à toa que todas as civilizações antigas criaram seus próprios mitos para dar conta de explicar o universo. Então, essa afirmativa está falsa. Segundo, os mitos eram transmitidos por gerações, principalmente através da forma narrativa, e fazia parte da tradição cultural de um povo, não sendo originário da criação por parte de um indivíduo específico. O que é que vocês acham, pessoal? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? O colocou aí. Pessoal, verdadeiro, né? Era uma narrativa e não era originário, não era criação de parte de um único indivíduo, né? Por exemplo, temos aqui a teogonia de Hesíodo, né? Pessoal, não quer dizer, naquela época, se acreditava que foi Hesíodo que estava narrando aquilo, acreditava que eram as divindades que estavam transmitindo aquilo por revelação, por meio de revelação, por meio de um êxtase, não sei, para Hesíodo, tá bom? Então, então temos aí verdadeiro, né? E aí Hesíodo começou ali a narrar de forma cantada, né? Os poetas rapsódios. Vamos aqui para a terceira afirmação. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário pode colocar aí no chat, tá bom? Terceira afirmação. A mitologia explicava a origem do mundo e dependia da adesão pelas pessoas de um conjunto de verdades ditas como inquestionáveis e imunes à crítica. O que é que vocês acham aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? O Pedro colocou falso. Quem mais, pessoal? O que é que vocês acham? Quem mais aí? Pessoal, as narrativas míticas eram ditas como verdades inquestionáveis e imunes à crítica. O que é que vocês acham? Já que as histórias místicas se tratavam ali de uma revelação divina, era algo incontestável, né? Era algo que era dita como algo sagrado. Então, naquela época, pessoal, as mitologias, né, eram um conjunto de verdades ditas como inquestionáveis, tá bom? E imunes à crítica, tá bom? Então, a terceira afirmação é verdadeira também. Vamos aqui para a quarta e última afirmação. Baseado principalmente nas forças da natureza, a física. Professor, o que é física, hein? Pessoal, física é uma palavra que aparece muito nos livros de filosofia, que quer dizer o mundo físico, né? A natureza. Daí, física, você lembra da palavra física, tá bom? Então, é um mundo físico, é um mundo material. Então, é a natureza, né? Então, baseado principalmente nas forças da natureza, a física, as mitologias antigas, ao contrário das religiões que as sucederam, evitavam o recurso às forças sobrenaturais como fonte de explicação da existência. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? As histórias míticas, pessoal, elas evitavam o recurso às fontes sobrenaturais como fonte de explicação? É claro que não, pessoal, né? Por quê? Porque era a fonte sobrenatural que justamente dava a explicação sobre o universo, né? Eram as revelações, né? Tanto dos xamãs, né? Os espíritos da natureza. Vamos pegar ali a Grécia Antiga, né? Como os poetas rapsódios, onde o próprio Hesíodo, ele conta na Teogonia, lá no início da Teogonia, que é esse livro que eu mostrei, que ele vai dizer como surgiu o universo e todos os outros deuses, né? Ele diz que ele foi surpreendido por uma revelação das deusas musas, e aí vai contar, vai narrar e vai cantar, de modo de poema, né, o que elas revelaram para ele, né? Então, é uma fonte sobrenatural que tenta explicar ali o universo manifestado e a própria condição humana, tá bom? Então, temos aí uma
falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, nosso item é a letra... Qual é aí, pessoal? Letra A, né? Então, nossa resposta aí, resposta letra A. Pessoal, até aí tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, deixa eu parar aqui o slide aqui rapidinho. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Até aí? Tá tudo tranquilo? O que mais? Se vocês tiverem algum comentário, pessoal, pode colocar também, né? Quiser acrescentar alguma coisa que vocês lembraram. Ah, professor, você falou isso aqui, lembrei disso, né? Vocês podem colocar aí que a gente lê aqui, então pode falar em áudio, né? Enfim, fica à vontade aí, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, então, a tela. Então, aqui temos mais uma questão do vestibular da UES de 2020.2, né? Professor, só questão da UES, não se preocupe, pessoal, porque nessa trajetória que eu vou traçar com vocês, da mitologia até os contemporâneos, vamos ver questões da UES e do Enem. Vamos ver as duas formas de questões, que são bem parecidas, tá bom? Então, sempre como eu falei, né, a maioria das questões sempre tem um texto e depois a pergunta, tá bom? Então, vamos aqui. Atente para a seguinte passagem, que expressa uma das mais importantes e longevas formas de explicação e de interpretação do mundo e da vida, né? Odin, e aqui vem a citação. Odin é o mais poderoso e mais velho dos deuses. Ele conhece muitos segredos. Abriu mão de um dos seus olhos em troca de sabedoria. Odin tem muitos nomes. É o pai de todos, o senhor dos mortos, o deus da força. E aqui, essa passagem, pessoal, é do New Game, né, desse livro aqui, eu não sei se dá para ver aqui, aí para vocês, não sei se dá para ver, da mitologia nórdica, né? Então, a mitologia que tem ali o Thor, que tem esses deuses que foram, né, adaptados para a cultura pop, né? Tem o Thor, tem o Odin, tem o Loki, né, que tem até uma série agora da Marvel, né, que, por sinal, tá muito massa. Eu, pelo menos, gosto muito, particularmente. Enfim, então, vamos aqui para o que interessa. A pergunta: sobre essa forma de explicação da realidade, é correto afirmar que... Qual é essa explicação de realidade? A maneira mítica, né? Então, o que é que está perguntando? Sobre essa forma de explicação da realidade, é correto afirmar que se trata da forma racional filosófica de pensamento, subjacente à cultura dos povos da antiguidade, tais como os gregos, romanos e nórdicos, né? Será que tá verdadeiro, pessoal, isso daí, né? B, se refere ao conhecimento artístico, tão característico das formas de expressão do início da vida social humana. C, representa a maneira mitológica de explicação da realidade, baseada essencialmente na existência de seres sobrenaturais que conduzem a vida humana. Ou D, explicita o conhecimento científico ainda em seu início, baseado na proposição de percepções hipotéticas sobre a origem dos humanos a partir das divindades. O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C ou D? O Hugo colocou C. Daqui a pouco eu te respondo, tá bom, Isaac? Colocou C, C. O que mais, pessoal? Todo mundo vai nascer? Então, pessoal, exatamente, né? Pessoal, por que não é a letra A? Pessoal, não se trata de uma forma racional filosófica. Isso vai aparecer com os primeiros filósofos, né, considerado aí, né, por muitos, que é os pré-socráticos. É aí que vão surgir, né, os primeiros físicos, podemos até dizer assim, que são os primeiros a investigar a natureza, a física, né, são os primeiros cientistas, podemos dizer assim. Então, não se trata ainda de um pensamento racional, se trata de um pensamento mitológico, tá bom? Então, é uma explicação mítica da realidade. E lembre-se disso, a primeira maneira que o homem tentou compreender o universo manifestado, a condição humana, foi através das histórias míticas. Bom, então, nossa resposta aí, gabarito, letra C. Pessoal, e aí, vamos passar para um outro assunto aqui. Deixa eu só responder aqui primeiro o Isaac, né? Isaac, eu tenho aqui na minha parte aqui do computador, eu posso falar, né, pela área da filosofia, né? Não sei na área de português, de matemática, né, das outras áreas, mas pelo menos na área de filosofia, qual é o nível de dificuldade da UES e do Enem? São muito parecidas, né? No entanto, as questões do Enem, os textos são bem maiores, né? Os textos para contextualizar
as questões, mas eu acredito que o nível de dificuldade é o mesmo, né? É tanto que tem questões da UES que você nota que o professor que fez aquela questão, ele tirou do Enem, né? Tem algumas questões que eram do Enem e foi adaptado para a questão da UES. Então, os níveis são bem parecidos. No entanto, a questão do Enem, as questões do Enem, elas são bem mais robustas, né? Podemos dizer assim, são maiores, tá bom? Tem mais textos ali para você ler. Mas, é como eu falei, pessoal, não se percam num texto contextualizador, né? O que acontece? O texto, ele vai trazer a noção para contextualizar ali, né? Mas o que importa é a pergunta. Lógico que o texto é importante, o primeiro texto, porque talvez o texto ali, ele vai dar algumas pistas, mas o importante na questão é a pergunta, tá bom? Então, não se atente só no texto. E mais ainda, pessoal, uma dica que eu dou para vocês, sempre procurem, né, fazer as questões, não indo logo na opção correta, mas sempre riscando as que você tem certeza que não é. E aí, e por último, vai ficar afirmativo que não, é essa daqui mesmo, né? Ou então fique pelo menos duas, né? Essa daqui eu sei que não é, essa aqui eu sei que não é, então ficou entre essas duas aqui. E aí, você marca aquela, né? Então, é muito mais fácil responder questões dessa maneira. Pelo menos eu respondo dessa maneira, né? Eu não vou logo na verdadeira. Eu vou logo, não, essa aqui não é, essa aqui não é, e aí talvez você talvez nem saiba a opção verdadeira, mas você tem tanta certeza, que aquelas questões não são que, só pode ser essa daqui mesmo, então vai essa, né? Então é uma maneira aí de fazer questão que eu aplico quando eu vou fazer prova, né? Então vamos aqui, pessoal. Então, peraí. Espero que o meu computador abra uma página aqui que eu estou tentando fechar. Pronto. Pessoal, então vamos aqui novamente, né? Deixa eu passar aqui o slide. Pessoal, então, primeiramente, ver o pensamento mítico, né? Então, para compreender os primeiros filósofos, devemos primeiro compreender, e a gente acabou de ver, a visão mitológica do mundo, né? E aí surgem os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos. E aí, pessoal, quem são os pré-socráticos, né? Qual é a novidade que há em seus pensamentos? Então, primeiramente, pessoal, os pré-socráticos, eles queriam compreender os acontecimentos da natureza, né? O universo manifestado, não mais através das histórias místicas. Eles não queriam mais recorrer aos recursos, né, sobrenaturais para dar explicações sobre, por exemplo, um relâmpago, um trovão, as enchentes, um raio, um eclipse, né? Tudo isso havia uma explicação mítica, né? Mas não, os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, eles queriam compreender a natureza observando a própria natureza, né? Então, acima de tudo, eles queriam compreender os processos naturais através da observação da própria natureza, da própria física. Então, professor, mais interessante, né? Porque pré-socrático, né? Pessoal, e aí vem a figura do Sócrates, né? Que a gente não vai ver hoje, mas a gente vai ver em aulas posteriores. Pessoal, Sócrates, ele foi uma figura tão marcante na história do pensamento filosófico que ele dividiu, né, o pensamento, a história da filosofia em pré-socrática, que são os filósofos que precederam ele, né? Ou seja, que fizeram filosofia, entre aspas, antes dele, de Sócrates. Tem o período socrático, que é o período de Sócrates, e tem o período pós-socrático, que é depois de Sócrates. Então, é por isso que esses filósofos são chamados de pré-socráticos, né? Por esse marco da história, tá bom? Na filosofia, claro, né? Então, qual é a real importância do pensamento pré-socrático? Exatamente isso, pessoal. Eles foram os primeiros a elaborar uma maneira completamente nova, né? Completamente diferente de explicar o universo manifestado, de explicar um raio, um trovão, o inverno, a primavera, né? E não mais recorrendo aos mitos, né? São os primeiros, podemos dizer assim, cientistas da história, né? Vão tentar explicar todo o universo manifestado de maneira natural, tá bom? Então, não é à toa que a filosofia, pessoal, é considerada a mãe de todas as ciências, por conta dos pré-socráticos. São eles, é daí que vai surgir todas as outras disciplinas, através dos pré-socráticos, que vai surgir a química, né? Um pré-socrático, né, é o pai da química, né, que é o Demócrito, né? Vocês vão ver aí nas aulas aí do professor de química. Professor, quem é o pai da química? É um pré-socrático, o Demócrito. Dentre os pré-socráticos,
o Pitágoras, né, que é aí muito importante na matemática, né? Então, há várias filosofias, fala de disciplinas, né, várias ciências que vão partir aí dos pré-socráticos, tá bom? Então, qual é a importância do pensamento dos pré-socráticos? Exatamente isso, a passagem do pensamento mitológico, do pensamento mítico, para o pensamento racional. Então, há uma outra maneira de abordar, de explicar o universo manifestado. Então, é a passagem do mito para o logos, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Tá de boa? De boas, né? Pessoal, então, para compreender os pré-socráticos, né, temos que aprender esse conceitozinho básico, né, para entender a filosofia pré-socrática, né, pelo menos esses 3 conceitos, né, e depois, quem quiser se aprofundar mais, né, leia lá o Mundo de Sofia para começar, é muito interessante. Pessoal, primeiramente, a palavra physis, como eu falei, a palavra physis é uma palavra que sempre vai aparecer nos livros de filosofia. Professor, e o que quer dizer essa palavra grega? Quer dizer físico, a natureza, né? O mundo físico, o mundo material, o universo manifestado, essa é a física, né? E daí você lembra o nome física, né? Daí que surge o nome física. E o que é que eles faziam com essa física da natureza? Eles observavam, eles queriam, por exemplo, encontrar a origem do universo. Não mais dizendo, né? Por exemplo, eles eram gregos, né? A maioria deles gregos. Então, eles não queriam mais recorrer à história lá do caos. O universo surgiu do caos. Não. Segundo os pré-socráticos, eles vão analisar a natureza com o logos. Professor, e o que é logos? Essa outra palavra grega aqui. Pessoal, logos, você lembra de lógica, né? Então, a palavra grega, logos, simboliza discurso, palavra, racionalidade. Então, eles vão olhar para o universo manifestado, para a natureza, e vão olhar de maneira racional, de maneira lógica, né, com o logos. Então, a physis, esse universo manifestado, há o logos. Olhar para o mundo de maneira racional e ali fazer um discurso racional para explicar o mundo manifestado. E todos eles vão procurar uma arqué. Professor, mais uma palavra difícil, que diacho de palavra é essa, né? Pessoal, arqué, vocês lembram de arqueologia. E o que é arqué? É o elemento primordial de tudo que existe no universo. É o princípio de todas as coisas, né? Professor, e o que é o princípio de todas as coisas? Por exemplo, na mitologia grega, qual é o princípio de todas as coisas? O caos, né? É uma figura mitológica que vai simbolizar ali o princípio de tudo, de todas as coisas, né? O surgimento do universo e de tudo que existe. Mas os pré-socráticos não, eles vão procurar essa arqué, né? Esse princípio de todas as coisas na própria natureza. E aí, alguns vão dizer que o princípio de todas as coisas é a água, outros vão dizer que é o ar, outros vão dizer que é os 4 elementos, né? A terra, o fogo, o ar e a desculpa, a terra, o fogo, o ar e o ar, desculpa, os 4 elementos, né? O avatar aí da filosofia, né? Que é uma pedra. Uns vão dizer que é um número, né? Ali o Pitágoras vai dizer que o universo partiu do número, né? Que é o uno. E aí depois a gente pode aprofundar em outras aulas, né? Como eu havia falado. Nem tudo dá para aprofundar nessa aula aqui. Outros vão dizer que o universo partiu do fogo sagrado, né? Que é o Heráclito, né? Que tem até aquela conhecida frase: ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez as águas já não são as mesmas e nem nós também tampouco somos os mesmos, né? Porque o mundo, assim como o fogo, está em constante transformação, né? Então, há um devir, né? Todo esse processo, os gregos chamavam de devir, que é o vir a ser, que é o que? É o surgimento das coisas, a duração e depois a separação, o desaparecimento, tá bom? Então, lembre-se dessas 3 palavras, logos, physis e arqué, quando se fala dos pré-socráticos, tá bom? E aqui vamos às questões. Deixa eu parar aqui Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá de boa? De boa, né? Então vamos aqui a gente vai fazer 2 questões sobre os pré-socráticos e encerra. E na próximo encontro, pessoal, a gente já vai falar sobre os sofistas, né? Os primeiros advogados aí da história, tá bom? E aí a gente vai esticar mais e mais os nossos encontros, e eu acredito né, para quem estudar, para quem
ficar aqui nos encontros de filosofia, vocês vão fazer uma boa prova, tá bom? Não se preocupe que esse slide aqui também eu vou deixar disponível depois, eu vou ver como é que eu vou fazer com a escola. Deixa eu colocar o slide aqui novamente. Vamos fazer as nossas questões. Pessoal, então, vamos aqui para essa questão que fala o seguinte: como se sabe, a palavra mitos raramente foi empregada por Heródoto, apenas 2 vezes. Caracterizar um logos, né, a gente acabou de ver essa palavra, narrativa, como mitos, era para ele um meio claro de rejeitá-lo como duvidoso e inconveniente. Situado em algum lugar além do que é visível, o mitos não pode ser provado. E a gente, como eu falei, pessoal, sempre as questões trazem um texto para contextualizar a pergunta, né? E aí vem a pergunta que é o que a gente quer saber da questão. Sobre a diferença entre mitos e logos, acima sugerido, é incorreto afirmar que. Então, ele está querendo saber qual das afirmativas aqui é incorreta. Pessoal, outra dica que eu dou bastante valiosa é que, pessoal, sempre olhem se a questão está pedindo correto ou incorreto. E, principalmente, quando for incorreto, vocês passem a canetinha debaixo do nome incorreto. Porque, às vezes, você vai marcar a questão que é correta, pensando que a questão está pedindo a alternativa correta. E não é, tá bom? Então, sempre se atente a isso. Correto, você grifa o correto. Incorreto, você grifa também, para não cair nessa pegadinha, tá bom? Então, vamos procurar o que é incorreto. Então, a letra A fala o seguinte: o problema do mitos era limitar-se ao que é visível, e por isso não podia ser pensado, né? Então, aí você pensa, essa alternativa está certa ou está errada? Não sei ainda, vamos olhar aqui as próximas, né? Então, vamos aqui para B. Filosofia e história nasceram na Grécia clássica, com base numa mesma reivindicação do logos contra o mito, né? E aí, a gente acabou de ver isso, né? C. O mitos, né, que é mito, não poderia ser submetido à classificação argumentativa e à prova, demonstração discutiva. E a questão, letra C, né, o item C. E item D. Em contraposição ao mito, o logos era o logos era um uso argumentativo da linguagem, capaz de criar as condições do convencimento, tá bom? Então, o que é que vocês acham aí, pessoal? Qual é o item que está incorreto? O item A, B, C ou D? O Hugo colocou o item A. Quem mais afirma aí que é o item A, pessoal? O Pedro colocou A também. Quem mais? E aí, pessoal, bora. Pra gente fazer a nossa última e encerrar, né? Pessoal, o incorreto aqui é o item A mesmo, né? O problema do mitos era limitar-se ao que é visível. Aonde, né? Pessoal, o mito, na verdade, ele trabalha com o sobrenatural, e principalmente com aquele que não é visível, né? Que são os deuses, que são a criação de forma totalmente sobrenatural. Então, vamos ver aqui por que o item B não está incorreto, né? Sabemos que o item A é o nosso gabarito, né? Resposta aqui, item A, né? Mas vamos ver aqui as outras alternativas. Filosofia e história nasceram, o item B, né, na Grécia Antiga, com base numa mesma reivindicação do logos contra o mitos, né? Então é isso que vai acontecer com o surgimento dos pré-socráticos, onde eles vão reivindicar o logos, o discurso racional, em contraposição às histórias, né, às veracidades dos contos míticos, tá bom? Então, aí essa reivindicação do logos realmente contra o mitos na Grécia Antiga. C. O mito não poderia ser submetido à classificação argumentativa e à prova, né? Pessoal, isso que a gente falou, o mito, né, as histórias míticas, eram as histórias incontestáveis, né, porque eram consideradas sagradas, tá bom? Então, o item C também está correto, né? O mito não poderia ser submetido à argumentação e nem à prova, porque eram algo considerado sagrado naquele momento. Item D, porque está certo também. Em contraposição ao mitos, o logos era um uso argumentativo da linguagem, capaz de criar as condições do convencimento, tá bom? Então, o logos, a gente vai perceber quando estiver falando dos sofistas, era algo, né, que tentava
prender o convencimento das pessoas, né? E tinha ali a criação da polêmica na praça pública, né? Onde existia o debate. Bom, então vamos ver isso nas próximas aulas. Então, nosso item A, que é o incorreto, tá bom? Então vamos aqui para mais uma questão, e aqui já começa a ver as questões do Enem, né? Não se preocupem, pessoal, que as questões são muito parecidas e vai ter sempre esse jogo de US e Enem, pelo menos nas minhas aulas, é bom que vocês já ficam capacitados, né, para as duas provas, tá bom? Então, essa aqui é do Enem e fala o seguinte, a gente vai perceber que o texto contextualizador, né, que vai contextualizar a pergunta, é bem maior do que as questões da UES. Por isso que eu falei, os textos da UES são mais robustos, né? Mas o nível é o mesmo, pessoal. Então, essa aqui é sobre os pré-socráticos também, a gente acabou de ver. Vamos fazer essa questão para a gente encerrar. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas, né? Eu não falei nessa aula, pessoal, mas o primeiro pré-socrático, né, dito aí pela história, é o Tales de Mileto, né? E o Tales vai dizer que o universo surgiu da água, né? Todos vão ter um arqué, né? Um elemento primordial da natureza, né? E ele vai dizer que é a água, que deu origem a tudo que existe no universo. Outros vão dizer que é o fogo, outros vão dizer que é os 4 elementos, mas enfim. O Tales, que é o primeiro filósofo aí, né, considerado, ele vai dizer que tudo surgiu da água. Continuando aqui a questão. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, né, sem lá os recursos mitológicos. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. E aqui é uma citação do Nietzsche, né, quando ele fala ali sobre os pré-socráticos, tá bom? Então, vem aqui o que a gente quer saber da questão. A pergunta: o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Pessoal, foi o que a gente viu dos pré-socráticos, voltando aqui, mas a gente ir para essa questão. O que é que vai caracterizar o surgimento dos pré-socráticos? Olhar para a física, que é a natureza, de maneira racional, com logos, né, e procurar, né, e eles têm uma necessidade de procurar uma arqué, o elemento primordial que deu origem a tudo que existe no universo. Então, se distanciando ali das histórias míticas, tá bom? Então, vamos aqui para a questão novamente. Então, de acordo com Nietzsche, o que é que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, né? A, um impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C, a necessidade de buscar de forma racional o elemento primeira das coisas existentes, D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas, e a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C, D ou E? U colocou C, quem mais? E aí, pessoal, quem mais aí? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Botar aqui no chat. O Pedro também colocou C. Pessoal, e a letra C, realmente, não é o nosso gabarito. A necessidade de buscar de forma racional o elemento primeiro de todas as coisas, na causa primeira de todas as coisas, né? O elemento primordial, que é a arqué, se distanciando, assim, das narrativas míticas, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui, resposta é item C. Então, pessoal, não saiam agora, né? Obrigado aí a todos que permaneceram até então aqui no nosso encontro. Eu vou colocar aqui o link da frequência para vocês, só um instante. E lembrando, pessoal, que eu vou continuar com esse